ano! Tudo bem? Bom, bora lá para mais uma aula de Química com a tia Vandi. Bom, última aula a gente estava estudando classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas podem ser abertas, fechadas ou aromáticas. Nós falamos detalhadamente das cadeias abertas e das cadeias fechadas. Ficou para a gente fechar na aula de hoje as cadeias aromáticas. Mas antes de falar das cadeias aromáticas, eu vou apresentar para vocês o benzeno, tá? O benzeno é uma estrutura que é chamada de benzeno ou anel benzênico ou núcleo aromático ou composto aromático ou anel aromático, tá? Então, falou benzeno, falou aromático, é uma estrutura só. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho da história dessa substância. Por que falar da história dessa substância? Porque o benzeno é o hidrocarboneto aromático mais importante da química orgânica. Hidrocarboneto. Hidrocarboneto é o grupo de compostos formados somente de carbono e hidrogênio. Daí o nome. Hidrogênio, carboneto, carbono. Então ele é o mais importante, o hidrocarboneto aromático mais importante. Bom, ele foi identificado, ou ele foi descoberto, o termo melhor é identificado, por volta de 1825, num gás presente na iluminação pública lá na Europa, certo? Porém, posteriormente, ele foi identificado em outros compostos também presentes junto com outros compostos. Bom, esse composto, o químico, esse composto aqui é diferente, eu não conheço ele é um composto novo, vamos estudar ele. Bom, estudaram esse composto novo, que até então eles não sabiam a fórmula, não tinha batizado ele ainda, né? Aí vamos identificar esse composto. Vocês sabem que no início o nome dos compostos era dado de acordo com como foi descoberto. Você dava o nome ali que você quisesse. Como aonde eles descobriram esse composto eram substâncias que exalavam cheiro, deram o nome de aromático, composto aromático, porque ele exalava cheiro. Hoje nós sabemos que ele não exala cheiro, tá? Bom, o que acontece? Em 1834 foi proposta a sua fórmula molecular, ou seja, estudando essa substância nova, né? Estudando a sua composição, suas propriedades, eles conseguiram propor a fórmula molecular. A fórmula molecular do benzeno, você tem que saber de cor, é C6H6. É importantíssimo. Benzeno C6H6. Bom, mas como que esses 6 carbonos estavam ligados entre si? Será que eles estavam ligados dessa forma aqui, ó, de forma de cadeia aberta, tá? Será que era uma cadeia ramificada? Será que era uma cadeia fechada? Que jeito que esses carbonos estavam ligados entre si? Bom, foram propostas várias fórmulas estruturais. Mas essa fórmula estrutural, ela tinha que estar coerente com as propriedades químicas do benzeno, tá? Então, foi objeto de estudo por um bom tempo como seria a sua fórmula estrutural. Bom, pensa que a fórmula molecular foi em 1834. Somente em 1865, ou seja, 31 anos depois, é que foi proposta a fórmula estrutural de forma correta. Então, por muito tempo, não conseguiram descobrir a fórmula estrutural. Bom, Kekulé, um químico muito importante da comunidade científica, né? Ele, dentre vários estudos, ele se dedicou a estudar a estrutura do benzeno. E esses estudiosos, esses cientistas, eles se dedicavam assim, ó, de noite, até a exaustão. Kekulé, um certo dia, muito cansado, né? De tanto trabalhar, ele sentou ali num canto e cochilou. Quando ele dormiu, ele sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo e sonhou com átomos saltitando. Quando ele acordou, ele teve um estalo, ele teve uma ideia.
Ele imaginou o seguinte, esses 6 carbonos, eles estão ligados entre si, formando uma estrutura fechada. Assim como a cobra, imagina que a cabeça, o rabo da cobra, a cobra mordendo o rabo, formam uma estrutura assim. A mesma coisa, os átomos de carbono estão ligados entre si de forma a fechar um ciclo. Mas esse ciclo, tá? Ele era formado por alternância de duplas ligações que ficavam saltando de lugar. Que coisa louca, né? Pois é, o modelo da fórmula estrutural foi proposto em 1865 e hoje, com as novas tecnologias, com todo o avanço científico nosso, nós concluímos que Kekulé estava certíssimo. Então vamos entender aqui como é que era a estrutura do benzeno. A fórmula molecular C6H6. Então eu teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos ligados entre si com alternância de simples e dupla ligação aqui, ó. Então você perceba que aqui, olha, eu tenho simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla ligação, ó, tá? Então, alternância, ó, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Cada carbono desse aqui vai estar ligado a um hidrogênio aqui, ó. A um hidrogênio. Bom, o que explica o comportamento dessa estrutura aqui? Que essas duplas ligações aqui, ó, elas não são rígidas. Elas não são rígidas, como nos outros compostos de cadeia aberta, tá? Elas são ligações que migram de lugar, tá? Elas vão mudando de lugar que a simples. Então, ó, qual um fenômeno que a gente chama de ressonância? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Então, aqui, ó. Aqui é uma simples, né? Vai trocar, então vai ficar dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, tá? Então, o que aconteceu? As duplas ligações, elas ficaram mudando de lugar. Essa dupla estava aqui, veio para cá. Essa dupla estava aqui, veio para cá. Essa dupla estava para cá, veio para cá, ó. Tá vendo? Foi mudando de lugar. Então, acontece o que nós chamamos de ressonância. Ressonância, tá? Alternância das duplas e simples ligações. Então, uma característica aqui, ó, seria o quê? A alternância de simples e dupla ligação. E dupla ligação. Isso é uma característica do benzeno. Bom, como a gente não sabe aonde que está a dupla e aonde está a simples, porque fica acontecendo a alternância, a gente representa o anel benzênico, é costume representar o anel benzênico dessa forma aqui, ó. Você vai fazer a fórmula estrutural oculta, tá? Oculta, fórmula estrutural oculta, olha, fórmula estrutural oculta, e vai colocar uma bolinha aqui no centro. Você já tem visto muito esse desenho aqui, ó, certo? Então, essa figura aqui representa o anel aromático. Bom, as cadeias aromáticas são aquelas cadeias que contêm o anel benzênico. Se na estrutura tem anel benzênico, aquela estrutura é uma cadeia aromática, tá? Então vamos estudar as cadeias aromáticas. As cadeias aromáticas, como eu falei, são aquelas que possuem o anel benzênico, aquela estrutura C6H6. As cadeias aromáticas, elas podem ser mononucleares e polinucleares. Mono quer dizer um, né? Poli quer dizer o quê? Vários. Então, as cadeias mononucleares são aquelas que possuem somente um núcleo benzênico. As cadeias polinucleares, elas têm mais de um núcleo benzênico, 2 ou mais núcleo benzênico. As polinucleares, elas podem ser isoladas, ou seja, um núcleo está isolado com outro núcleo, um núcleo está isolado do outro núcleo, não possuem carbono em comum. Já as condensadas possuem carbono em comum.
Então, as mononucleares são aquelas que possuem somente um anel benzênico. As isoladas é aquela que tem mais de um. Eu vou dar exemplo desse composto aqui, ó. Vou desenhar ele aqui, ó. Vou desenhar o anel benzênico deitadinho aqui, ó, tá? Esse composto aqui é chamado de difenilo. Difenilo. Não precisa saber o nome por enquanto não, tá? Difenilo. Vocês estão vendo que eles estão ligados, mas está isolado um do outro. Ó, esse carbono daqui é só desse núcleo. Esse carbono aqui é só desse núcleo, tá? Eles estão ligados, porém cada um com seu carbono, tá? Já as condensadas possuem carbono em comum. O que é isso? Tipo, por exemplo, esse aqui, ó. Esse composto aqui, ó. Tá? Olha. Esse aqui é o naftaleno. Naftaleno, princípio ativo da naftalina. Bom, se você observar aqui, ó, esse carboninho aqui, ó, esse carboninho, tanto pertence ao núcleo da esquerda quanto da direita. E esse aqui também. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, eu tenho 2 carbonos em comum, tá? Para clarear esse modelo aqui, eu vou desenhar a fórmula estrutural para vocês verem aqui do lado, ó. Deixa eu desenhar o naftaleno aqui para vocês, ó. Então, eu tenho aqui carbono, 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 ó. Desenhei o núcleo aqui, ó. Agora eu vou desenhar o outro aqui do lado, tá? Então, se você observar aqui, eu vou ter aqui, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Agora eu vou começar aqui, ó, esse carbono aqui, ó, dupla, então aqui vai ser o quê? Simples. Dupla, simples, dupla, simples. Então, percebam, tá? Percebam que esse carbono aqui, ó, tanto pertence a esse núcleo do esquerda quanto o núcleo da direita. Esse carbono aqui, ó, tanto pertence ao da esquerda quanto da direita. Então, são 2 núcleos condensados. Se você contar aqui, vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 2 núcleos, né? Deveria ser 12 carbonos. Mas por que é 10? Porque tem 2 carbonos, 2 aqui em comum. Aqui estariam os hidrogênios, né? Ó, hidrogênio, 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 hidrogênio. Esse aqui vai ter um hidrogênio e esse aqui vai ter um hidrogênio. Esse aqui não tem, ó. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ligação, ó. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono e esse carbono não tem hidrogênio, porque eles condensaram, certinho? Bom, esse aqui é o básico de cadeia aromática que vocês precisam saber, tá? Então, essa foi a nossa aula de número 9, tá? Então, qualquer dúvida, estamos aí. Fique com Deus!